Olá, eu sou Josué e hoje nós estaremos dando início a uma série de vídeos onde estaremos tratando de vários assuntos da Bíblia Sagrada. Graça e paz da parte de Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Bem, para esse primeiro vídeo, eu gostaria de trazer um tema, um assunto que está lá em João, capítulo 11. Muitos de nós, mesmo aqueles que não costumam ler a palavra de Deus, costuma saber desse assunto, que é a ressurreição de Lázaro. Eu não quero ler todo o texto aqui para a gente não se prolongar nesse vídeo, mas eu gostaria apenas de lembrar que Lázaro ele tinha duas irmãs, Maria e Marta. Eles eram muito amigos de Jesus e Jesus frequentava a sua casa. Eles tinham um relacionamento mais estreito. Porém, nesse capítulo vai dizer que Lázaro adoeceu. Logo suas irmãs mandaram alguns homens procurar Jesus e achando falou que Lázaro estava doente. Porém, o mestre preferiu não ir com aqueles homens, mas ainda ficou 2 dias onde eles estavam. Você vai ver isso no capítulo 11 de João. Quando ele realmente achou que devia, falou aos seus discípulos, convidou a uma questão aí da perseguição a Jesus. Os discípulos não queriam ir e tal, mas Jesus explica. Lázaro está dormindo, eu preciso ir lá acordá-lo. E alguns questionam, se está dormindo, está bem e tal, mas aí Jesus é enfático porque ele já tinha um entendimento espiritual de que Lázaro havia morrido. Não, Lázaro morreu e eu folgo que vocês não estivessem lá para que vocês vejam a glória de Deus, mas eu vou lá para acordá-lo. Bem, o que eu queria chamar a atenção nesse texto, e você pode ler todo o capítulo e você vai ver a história e relembrar essa história da ressurreição de Lázaro, mas eu queria chamar a atenção primeiro a 2 versículos, o 23 e o 24. Quando Jesus ele chega até a casa deles, lá ele já encontra a irmã de Lázaro, a Marta, e o Senhor se dirige a Marta e diz a ela, seu irmão vai ressuscitar. E Marta responde, eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição no último dia. É justamente essa resposta de Maria que eu gostaria de trazer para a nossa reflexão nesse nosso primeiro contato. Essa questão, eu sei. Eu sei. Quantos de nós não conhecem alguém, ou até nós mesmos, muitas vezes nos precipitamos a querer responder antes da pessoa que começou a falar terminar o seu raciocínio. Então Marta imediatamente, dentro daquilo que ela conhecia, do entendimento que ela tinha sobre ressuscitar, ressurreição, ela diz, eu sei que o meu irmão vai ressuscitar na ressurreição no último dia. E ela se precipita, porque assim como nós, e às vezes nós nos precipitamos e não esperamos a pessoa concluir, perdemos de muitas vezes ouvir da pessoa uma instrução melhor. Bem, eu gostaria de lembrar Tiago capítulo 1, verso 19, onde diz, meus amados irmãos, tenham isto em mente, sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardio para irar-se. A Bíblia ela nos ensina que a gente possa ter o entendimento de ouvir mais e falar menos. Marta, ela tinha um conhecimento geral, o que todos naquela época tinham. Ela, inclusive, pelo fato de ter essa proximidade com Jesus, e Jesus, por certo, todas as vezes que se encontrava com alguém, ele não falava de outra coisa a não ser do reino de Deus. E ele estava sempre ensinando, sempre ensinando, sempre ensinando.
No capítulo 20 de Lucas 37 e 38, quando Jesus é interrogado por aqueles que não acreditavam na ressurreição, ele lembra que Moisés falou num determinado momento que Deus era o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. E Deus não era Deus de mortos, mas sim Deus de vivos. Então Jesus ali advoga e defende que a ressurreição é real. Assim como ele fala para Marta nesse texto, no versículo 23, seu irmão vai ressuscitar. E Marta pensou que era como ela tinha aprendido. Ora, ele vai ressuscitar na ressurreição do último dia. Ela tinha essa visão geral que todos tinham na época, mas Jesus ele queria mostrar algo melhor, algo maior, algo sobrenatural. Porque a despeito das pessoas conhecerem a Deus, a despeito das pessoas terem um entendimento sobre Deus, nós percebemos que a maioria tem um conhecimento superficial do Senhor. Elas não têm interesse em se aprofundar acerca das verdades que a Bíblia ensina. E isso acaba a pessoa deixando de experimentar a profundidade que o Senhor é. Nós sabemos que Deus é a profundidade. Por exemplo, como diz lá em Romanos 11, 33 a 36, ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus. Quão insondáveis são os teus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Porque quem compreendeu a mente do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? Ou quem lhe deu primeiro a ele para que ele seja recompensado? E aí o apóstolo Paulo finaliza nessa carta aos Romanos, no verso 36, porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. O nosso Deus é um Deus de profundidade. O nosso Deus é um Deus de mistérios, de coisas profundas, e a Bíblia vai dizer que só o homem espiritual pode discernir as coisas espirituais e que o homem natural não compreende as coisas do Espírito. E o que eu quero lhe chamar a atenção nesse vídeo é que você também possa ter interesse em compreender acerca do reino de Deus. Jesus, ele quis mostrar a Marta mais um pouco, ensinar um pouco mais do reino de Deus. Naquele instante, Jesus logo responde a Marta no verso 25, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Pensando nesse versículo, Jesus, a despeito de Marta esperar uma ressurreição para os últimos dias, para aquela ressurreição geral, inclusive para aqueles que não creem em Deus, porque todos iremos prestar contas da nossa vida, todos ressuscitaremos. A despeito dessa visão geral de ressurreição, Jesus vai dizer, eu que estou diante de você, Marta, eu sou a ressurreição. E nesse instante, ali naquela hora, como Jesus lhe disse, aquele que crê em mim, ainda que morra, ou seja, Lázaro morreu, mas ele cria em mim. Então, ainda que ele morra, ele viverá. Naquele instante, essa promessa era real e Jesus estava dizendo, eu vou ressuscitar Lázaro. Essa morte que Jesus está falando aqui é uma morte física. Então, ainda que morra fisicamente, viverá aquele que crê em mim. Nesse momento aqui, Jesus havia dado uma promessa e Lázaro iria ressuscitar. Mas logo no verso seguinte, no versículo 26, aí nós vamos ver o seguinte, Jesus dizendo, e todo aquele que vive, ou seja, nós, todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. E ele pergunta para Marta, crês tu isso?
Você acredita nisso que eu estou te falando? Então, meus irmãos, existe essa promessa do Senhor para nós. E como eu sei que a promessa é para nós também, aí você vai ver lá em Romanos 15, verso 4, o apóstolo Paulo também dizendo, porque tudo que dantes foi escrito, para o nosso ensino foi escrito. Então tudo, o Antigo Testamento, o Novo Testamento, tudo que dantes foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Tenhamos esperança. Irmãos, essa época você deve ter conhecimento de várias pessoas que morreram. Hoje mesmo eu soube de um amigo de infância que faleceu, outros que estão doentes, acometidos por esse vírus ou de outras enfermidades. E nós temos ouvido falar, todos nós, nos nossos familiares doentes, alguns estão mortos, alguns estão morrendo. E nesse tempo que nós temos sido tão bombardeados por esta palavra, ou esse acontecimento de morte geral no mundo inteiro, que não poupa classe social, não poupa raça, não poupa ninguém. Nesse tempo que nós precisamos realmente ter um entendimento melhor acerca da vida e da morte, nós trazemos esta palavra. Jesus é a ressurreição e a vida. E aquele que crê nele, ainda que morra, viverá. Aquele que crê, aquele que está vivo, aquele que vive e crê em mim, eu quero te convidar a crer no Senhor Jesus. Você precisa crer, você precisa entregar a sua vida a Jesus. Você precisa acreditar nele, porque a nossa vida ela não se resume a esse tempo, não se resume apenas a esta vida. Creia, existe uma vida após a morte. Existe uma promessa desse Deus, porque como foi escrito no passado, foi escrito para que nós pudéssemos aprender e também desfrutar dessas promessas. O Senhor Jesus, ele promete: se você crê em mim, nunca morrerá. Não quer dizer que você vai ficar nesse corpo toda a eternidade. Não, a promessa de Jesus não é essa. A promessa de Jesus é uma vida espiritual. Você nunca morrerá. E nós temos o entendimento e sabemos e cremos que o Senhor Jesus ressuscitou. E daqueles que nasceram na terra, o único que ressuscitou e está vivo e vai permanecer vivo eternamente é o Senhor Jesus. E ele foi o exemplo, ele foi o primogênito dentre os mortos, como diz a palavra de Deus. Ele foi o primeiro, foi o que estreou a vida eterna. E nós podemos desfrutar disso, porque é promessa dele, é promessa do Senhor. Todo aquele que vive e crê nunca morrerá. E assim como ele questionou e perguntou a Marta: crês tu isto? Eu pergunto a você: crê tu isto? Que se você crê, você viverá para sempre? A morte de Lázaro, ela foi uma morte física, e Jesus prometeu uma ressurreição física, mas nós sabemos que Lázaro voltou a morrer. Mas pelo fato dele crer no Senhor Jesus, ele teve a promessa de ressurreição espiritual, como todo aquele que crê também vai ressurgir espiritualmente
A morte espiritual para quem crê em Jesus, aquele que está morto em espiritual, mas ele crê em Jesus, ele vai ressuscitar espiritualmente. Ou seja, aquele que vive em pecado, como a Bíblia diz, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então, mesmo aqueles que estão mortos espiritualmente em pecado, é a oportunidade de poder se entregar ao Senhor Jesus. É a oportunidade de ter vida do único que pode dar vida. Porque ele disse, eu sou a ressurreição, eu sou a vida. E aí nós lembramos o texto áureo da Bíblia, o texto mais importante que resume todo o sacrifício de Cristo e o sacrifício do Pai também. Porque ele diz assim, João 3,16, porque Deus amou o mundo. De que tamanho? Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, o único, para que todo aquele que nele crê, olha aí de novo, que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, quando Deus, ele quis demonstrar o seu amor para conosco, ele deu o seu Filho. Há um conceito muito errado sobre amar e crer. E eu queria te chamar a atenção, porque quando Deus amou, ele não ficou lá no céu simplesmente dizendo, eu estou apaixonado pelo homem, pela humanidade, e eu amo, e eu sinto esse amor. Simplesmente por falar, não, eu amo e pronto. Não. Deus, ele não ficou lá no céu. Ele não simplesmente disse que sentia, mas ele sacrificou o seu próprio filho. Então nós podemos entender com isso que amor não é um sentimento. Amor, na verdade, ele é uma ação. O amor é uma decisão. Amor é sacrifício. Deus amou e deu. Deus agiu. É interessante como alguns casais simplesmente dizem que vão se separar, vão se divorciar porque o amor acabou. Mas o amor não acaba. O amor não é um sentimento. O amor não é um objeto. O amor não é água. O amor, ele não é pó para acabar. O amor é decisão. Quando eu me caso, eu decido amar minha esposa. E eu decido me sacrificar. Eu decido renunciar ao que Deus ele fez. Deus amou o mundo de tal maneira que ele se sacrificou, que ele deu o seu filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E eu quero chamar a atenção sobre a segunda palavra, que é crer. Crer também não é um sentimento. Crer não é uma força de pensamento. Crer não é pensamento positivo. Muitos pensam que é isso. Mas crer é um presente de Deus. Crer é uma decisão. Existe um texto, na palavra de Deus, de Hebreus capítulo 11, que fala sobre fé. Eu acho que é o texto mais completo e mais profundo que explica sobre fé. Mas eu queria chamar a atenção da versão da Nova Jerusalém, a nova versão de Jerusalém, que diz que a fé é a posse antecipada das coisas. Quando eu digo que eu creio em Deus, eu não posso dizer que eu estou sentindo fé. Eu não creio, eu creio em Deus e simplesmente vivo uma vida totalmente desregular e contrária àquilo que a Bíblia me orienta a ser.
Mas quando eu digo que eu creio em Deus, eu deixo de ser aquilo que eu fui e eu passo a viver aquilo que Deus quer que eu viva. Nós somos nova criatura. As coisas velhas, como diz Coríntios 5,17. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. E eu creio em Deus e eu decido viver a vida do Senhor. Por quê, meus irmãos? Porque uma vida com Deus, uma vida agradando ao Senhor, nós só temos a ganhar. Com Deus não há sacrifício, você não precisa fazer esforço nenhum. Porque quando nós recebemos o Espírito Santo do Senhor, nós temos a ajuda dele para nós vivermos uma vida de santidade, uma vida de obediência. Ele nos ajuda nas situações difíceis. Nós só precisamos entregar a nossa vida ao Senhor. A Bíblia vai dizer: descansa no Senhor e Ele concederá o desejo do seu coração. Então, quando nós descansamos em Deus, quando nós descansamos e deixamos a nossa vida com o Senhor, e dizemos: olha Deus, eu pecava sim, eu fazia isso, eu fazia aquilo, eu preciso que o Senhor me ajude a vencer esse problema na minha vida. E eu tenho certeza que Deus vai lhe ajudar. Eu tenho certeza que Ele vai lhe dar estratégias. Ele vai tirar o desejo do pecado. Mas você precisa se alinhar com o Senhor. Você precisa estar perto do Senhor. Você precisa ler a Bíblia. Você precisa aprender mais. Você precisa orar mais, buscar mais a presença do Senhor, para que Ele venha fazer na sua vida, na minha vida, a transformação que nós precisamos. Deus amou o mundo. Ele deu seu Filho. Houve uma decisão de Cristo Jesus em querer vir até nós. Ele simplesmente deixou toda a sua vida de Deus, como Filipenses capítulo 2 vai dizer, que ele não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando forma de homem. Mas qual foi o resultado disso? Aí você vai ver que toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Aleluia. Então você tem a oportunidade, meu irmão, minha irmã, de poder servir ao Senhor, de poder amar ao Senhor e crer que, a despeito de todo tipo de morte que tenha existido, de todo tipo de mensagens negativas, de pessoas que estão morrendo, é que nós sabemos que aquele que vive e crê no Senhor Jesus nunca morrerá. Aquele que vive e crê nunca morrerá. É promessa, não é do homem, não é do presidente da República, não é de alguém qualquer, mas é daquele que é profundo, é daquele que promete e cumpre. Ainda que morra, viverá. Se você vive e crê no Senhor, não morrerá nunca, não morrerá jamais. É isso. Esta é a promessa do Senhor. Que o Senhor, o Todo-Poderoso, o Deus dos céus e da terra, te abençoe com toda sorte de bênçãos. Nos encontraremos em breve. Deus lhe abençoe.